gente, já estamos de volta com o programa Louvemos o Senhor. Pode aplaudir. Já estamos de volta, esse domingo especial, é dia do Senhor, mas também comemoramos o Dia dos Pais. E a você que é pai aí em casa, que está nos acompanhando, ó, receba o nosso abraço, nosso carinho fraterno e dizer que a sua vida é um dom de Deus. Você é muito importante. Eu também quero mandar um beijo grande, um abraço fraterno para o meu querido pai, que está lá na cidade de Ubá, Minas Gerais, acompanhando o programa. Pai, o Senhor sabe que eu te amo muito. O Senhor é o meu herói, o meu amigo, esse grande exemplo para que também na minha vocação de padre eu possa ser um grande pai espiritual. E aproveitando para dizer para vocês que o nosso domingo hoje está recheado de conteúdos, porque nós estamos recebendo aqui o apostolado das mães espirituais que rezam pelos sacerdotes. Levanta a mão aí, quem é do apostolado? Isso aí, uma salva de palmas. As mães espirituais dos sacerdotes. Olha, eu estou feliz e agora me sinto seguro, porque eu estou cheinho de mães que rezam por mim e por tantos sacerdotes. Olha, e a partir de hoje eu já estou pedindo a vocês, olha, rezem por mim, tá bom? A partir de hoje, sejam também essa mãe espiritual, tá certo? Então, minha gente, eu quero convidar aqui o Padre Fábio Vanderlei. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Pode ficar aqui do meu lado esquerdo. O Padre Fábio Vanderlei é do Instituto Verbo Encarnado. Eu conheço aí esse instituto, né? Vocês estão lá na Diocese de Santo Amaro, pertinho, né, do Seminário Salvista, lá em Parelheiros. Seja muito bem-vindo. Mais a salva de palmas, né, para o Padre Fábio Vanderlei. E ele que está aí à frente deste grande apostolado, mas eu vou deixar que ele fale durante toda a sua pregação. E eu já quero pedir a vocês, vamos estender as mãos sobre ele, pedindo unção, sabedoria do Espírito Santo, e que Nossa Senhora possa auxiliá-lo neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Fábio, seja bem-vindo. Boa pregação. Fique à vontade, tá? Obrigado, Padre Wendel, Padre Eduardo. É uma grande satisfação estar aqui nesta TV que tanto evangeliza o Brasil e também ao lado do Padre Eduardo, que vem conduzindo essa obra de evangelização de tantos anos e que tanto bem faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo de agosto. E aqui no Brasil, nós temos a tradição de celebrar o Dia dos Pais. Aí quando nós recebemos este convite maravilhoso de estar hoje aqui com vocês, nós ficamos pensando, é o Dia dos Pais e nós vamos falar sobre as mães. Mas não somente. Todo mundo sabe, os padres sabem que neste dia, o Dia dos Pais, nós também recebemos os parabéns. Muitos vêm a nós e falam, Feliz Dia dos Pais, porque nós somos pais. Vocês nos chamam de padres. Padres. Papa é papai. Então, nós também recebemos de Deus esta missão de exercer sobre os seus filhos a paternidade. Que não é uma paternidade biológica, nós renunciamos à paternidade biológica, à nossa família, à nossa casa, ao nosso lugar, à nossa cidade, às vezes nossa pátria, como o Padre Eduardo, que vem de longe, para nos entregar completamente a Deus. Mas nós não ficamos mutilados, não, nós não ficamos diminuídos, insatisfeitos, incompletos, porque deixamos o direito de formar uma casa e uma família. Não, nós renunciamos por algo muito maior. Deus não tira nada, Deus só acrescenta. E Deus despejou sobre o coração destes sacerdotes a paternidade
em um grau muito maior e mais perfeito, porque eles exercem sobre cada um de nós a paternidade espiritual. Nós, padres, ficamos muito felizes quando realizamos batismos nas nossas paróquias, porque ali na fonte batismal, nós, através do nosso ministério, através da graça de Deus que age em nós, e nós agimos na pessoa de Cristo, fazemos nascer para a igreja novos filhos. A igreja se faz mãe e nós nos fazemos pais. Ali nascem filhos, aquilo que diz o apóstolo: veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos, e verdadeiramente o somos. Então, neste momento, nascem novos filhos para a igreja, e nós nos tornamos pais, e somos muito felizes por exercer essa paternidade. Por isso, vamos dar uma salva de palmas aos dois pais que nós celebramos hoje, né? Aos pais biológicos, mas esses pais que hoje também recebem os parabéns. Há poucos dias nós celebramos São João Maria Vianney, o santo padroeiro dos sacerdotes. Então, vamos repetir aqueles parabéns a hoje com a salva de palmas. Viva os pais! Viva os padres! Pois é, ser padre, ser pai espiritual, é uma missão da qual nós não somos dignos. De fato, não fomos nós que escolhemos. Jesus diz: fui eu que vos escolhi. O Papa São João Paulo II, quando foi escrever sobre os seus 50 anos de padre, escreveu um livro chamado Dom e Mistério, dizendo que cada vocação, na sua essência, é um dom gratuito, que nós não fizemos nada para merecer. Agora há pouco, na missa, o padre dizia que pai e padre ninguém escolhe, é um presente de Deus. Pois é, a vocação também nós não escolhemos, nós descobrimos. Deus nos chama, e Deus chama os sacerdotes a viver mais próximos dele, e também de exercer essa paternidade de modo especial sobre seus filhos. Então é um dom. A vocação é um grande dom de Deus, mas ao mesmo tempo um mistério. Um mistério que nem mesmo o sacerdote consegue compreender. É um daqueles mistérios que nós podemos passar a vida inteira meditando, conhecendo, e sempre vão ficar muitas coisas por entender e descobrir. Me lembro quando eu era noviço, que eu olhava uma vez para as mãos de um padre. A gente estava no almoço e o padre conversando e gesticulando assim. E eu olhava para as mãos dele, porque daquelas mãos ele emanava, ou ele distribuía a graça de Deus. Ele absolvia dos pecados. Veja que grandeza. Uma vez chegou uma criança na paróquia e perguntou: onde é que está o homem que perdoa os pecados? As crianças que têm essa sabedoria divina e às vezes nos dão uma lição. Onde está o homem que perdoa os pecados? O padre. E vejam que o padre, para sê-lo, ele precisa se configurar com Cristo, ser o mesmo com Cristo. Quando nós recebemos a nossa ordenação, o sacramento da ordem, recebemos essa potestade e esta configuração, esta assimilação que nos faz uma só coisa com Cristo no ministério. Tanto é que é Cristo que age em nós. O padre não faz nenhum apelo quando vai exercer o seu ministério a Deus. Ele, por exemplo, não diz: Pai, Deus, por favor, perdoa esses pecados. Ele fala assim: eu te absolvo dos teus pecados. A mesma coisa quando vai nos alimentar na Eucaristia com o pão da vida. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Portanto, ele age na pessoa de Cristo, ele empresta sua vida, seu ser,
suas palavras, seus gestos, para que Deus obre, haja através dele pela santificação, para a salvação de seus filhos. A solução do mundo não está na solução de problemas sociais. Nós vamos ter problemas sociais sempre, até porque temos as consequências do pecado original. Sempre vamos estranhar algum, vamos ter divergências, vamos falhar, alguns vão falhar conosco, vai haver injustiça, guerra, porque isso é consequência do pecado. Nós nascemos com essa ferida, sempre vamos ter essas dificuldades. Não vai ser a política que vai resolver o problema do Brasil e do mundo, não vai ser uma ordem social e econômica. A salvação do mundo passa pelas mãos do sacerdote. O sacerdote faz o que não faz um presidente, o que não faz uma corte judicial. O sacerdote faz o que não fazem os grandes banqueiros mundiais. O sacerdote absolve dos pecados. O sacerdote distribui a graça de Deus. O sacerdote salva as almas. O sacerdote forma, constrói a igreja. O mistério da igreja está unido ao mistério do sacerdote. De fato, a nossa igreja é católica apostólica. Católica porque é para todo mundo, todos os homens, de todas as raças, línguas e nações de todos os tempos. Apostólica porque foi constituída sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos. Quando Cristo veio a este mundo realizar a sua missão salvadora, ensinar-nos a verdade, revelar-nos o Pai, a graça, falar-nos das consequências dos nossos pecados e nos entregar a sua salvação, deixar a sua presença real no sacramento da Eucaristia. Cristo não escreveu livros. Alguém já viu algum livro escrito por nosso Senhor? A gente fala Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo Marcos, Mateus, João. Cristo escolheu homens, chamou estes homens para que estivessem perto deles, para que os preparasse, ensinasse muitas coisas, e Cristo teve que ser muito paciente com eles, porque os apóstolos também eram cabeças duras, como nós somos. Até quando estarei convosco? Ainda não entendes? Homens de pouca fé. Então Jesus prometeu enviar sobre eles o Espírito Santo. E como naquele primeiro Pentecostes, haverá o novo Pentecostes sobre a igreja. Uma renovação, uma restauração do clero, do sacerdócio, para que este mundo haja neste mundo o triunfo do Imaculado Coração de Maria, que não é outro triunfo que o triunfo de Jesus Cristo. Tendo escolhido, preparado, Jesus também, tendo enviado o Espírito Santo, enviou-os por todo o mundo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Jesus não nos enviou ao mundo para solucionar problemas sociais, que muitas vezes vamos colaborar para fazer isso, porque faz parte, o ser humano também é um ser social, é um ser carente, necessitado, de muitas necessidades. Mas a maior de todas é a sua salvação. Da sua salvação depende conhecer a Deus, crer em Deus, se arrepender dos seus pecados. E para isso Deus escolheu homens frágeis, fracos. São Paulo diz que levava um tesouro como em vaso de barro. O sacerdócio é aquele tesouro dentre os mais preciosos que Deus deu. Aliás, está relacionado com os maiores tesouros, mas está num vaso de barro, que quebra. Um vaso de barro que a gente tem que levar com muito cuidado, porque se escorregar, pode quebrar. E quantos sacerdotes não estão quebrando, não estão caindo, e este tesouro está sendo desperdiçado.
Jesus relacionou o sacerdócio à criação da sua igreja. Ele chamou-os e constituiu a igreja sobre eles. A igreja é apostólica. A igreja vai se perpetuar até o final dos tempos através dos apóstolos, dos bispos e dos padres que colaboram com os bispos. Também relacionou o sacerdócio com sua presença nesse mundo. Não só quando o sacerdote sai para evangelizar em nome de Cristo, mas na própria presença eucarística de Jesus, que é fonte e ápice de toda a vida cristã. Ali está o mistério dos sacerdotes. Quando Cristo instituiu a Eucaristia, que é esta presença adorável, que dá vida à igreja, porque a igreja vive da Eucaristia, é o centro da vida da igreja. Tudo tem como finalidade na igreja levar as pessoas à Eucaristia. Então Jesus Cristo, quando instituiu-a, disse: fazei isto em memória de mim. Então só é possível a Eucaristia através de quem faz isto em memória dele: os sacerdotes. Por isso que João Paulo II dizia, numa quinta-feira santa, onde tradicionalmente ele escrevia a carta para os sacerdotes: o sacerdote é para a Eucaristia e a Eucaristia para o sacerdote. Quando, dizia um padre, quando na missa, na elevação, o padre, depois da consagração, eleva a hóstia consagrada, não é o padre que eleva a hóstia, é a hóstia que eleva o padre. É o padre que é elevado por Jesus. Então é um mistério muito grande que homens como nós sejamos depositários e dispensadores desta graça magnífica. Por isso que a salvação passa pelas mãos dos sacerdotes. E as pessoas dizem: se não tivessem padres, nós não teríamos Eucaristia. Que felicidade temos nós católicos. Ontem estava pensando isso novamente, que vamos ao sacerdote. Eu mesmo estava pensando nos meus pecados. Quantas vezes eu fui aos sacerdotes e estou hoje de consciência tranquila. Não porque eu deixei de ser pecador, mas pelo menos os meus pecados confessados e arrependidos, eu já não estou preocupado com eles, graças a Deus. Nem Deus já os perdoou. Deus já os perdoou. Então eu olho para trás e vejo tanta miséria, mas vejo a misericórdia de Deus que trabalhou em mim, através do ministério dos sacerdotes, que me absolveu dos meus pecados. Agora, com a graça dele, eu tenho que cuidar para me manter de pé. São Paulo diz: o que está em pé, cuidado para não cair. Somos vaso de barro. Mas dependemos muito da intercessão dos fiéis, dos leigos. Jesus Cristo disse: nós padres estamos sempre atarefados, cheios de trabalho, não damos conta da nossa paróquia muitas vezes, do nosso ministério, tanta coisa. Uma paróquia não é fácil, seja ela qual for. Tem gente que pensa que a paróquia, o padre celebra a missa e confessa: se fizesse isso, apenas isso já seria muito, mas muitas vezes nem isso nós conseguimos fazer. Tem a administração paroquial, tanto pastoral, quanto muitas vezes econômica, financeira, os cuidados, as burocracias, os protocolos, muitas vezes que nós temos que fazer envolvendo os próprios sacramentos. Ninguém vai ao batismo: eu quero me batizar, e já faz o batismo. Tem todo um processo. Ou a mesma coisa um casamento. Como é dificultoso um processo, e é preciso que haja esse trabalho todo, para que seja feito de forma séria e válida. Então, nós muitas vezes estamos fracos e sobrecarregados, e o próprio Cristo disse dessa forma: a messe é grande e os trabalhadores são poucos.
A Messe é grande. A gente olha a cidade de Valinhos, olha a cidade de Campinas, olha o estado de São Paulo, mais de 40 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de almas. Sabe quantos sacerdotes tem em São Paulo, no estado de São Paulo? 7.000. 7.000 sacerdotes para 40 milhões de almas. Como vamos fazer? A messe é grande demais. Os trabalhadores são muito pouco. Qual é a solução? Orai ao Senhor da messe para que envie mais operários. Jesus Cristo nos deu a solução. Orai ao Senhor da messe. Este documento da igreja, do ano de 2007, do Dicastério para o Clero, que se chama Adoração Eucarística pelos Sacerdotes e a Maternidade Espiritual, ou seja, a própria igreja convidando mulheres de todas as idades, de todos os estados de vida, solteiras, casadas, viúvas, consagradas, seculares, de todos os carismas, comunidades religiosas, comunidades de vida, para adotarem espiritualmente sacerdotes, ser mães espirituais. Confesso que quando eu ouvi pela primeira vez esta expressão, a gente, como muitas coisas da fé, muitos termos a gente não entende muito bem, e fiquei um pouco meio resguardado, porque a maternidade espiritual, claro que, em primeiro lugar, se atribui à Virgem Maria, que foi mãe de Deus, que é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, desde a encarnação, mas que lá no alto do Calvário foi proclamada solenemente: mulher, eis aí o teu filho. Sacerdote João representando não só todos os padres, bispos, sacerdotes, mas também todo o povo de Deus. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então a igreja convida estas mulheres, neste documento de 2007, do Dicastério para o Clero, e neste documento conta uma história muito bonita de um povoado que fica a 90 quilômetros de Turim, na Itália, Lu Monferrato, o nome do povoado. Uma cidadezinha bem pequena, onde algumas mulheres alimentavam no coração o desejo de que em suas famílias houvesse sacerdotes e religiosas. Porque não havia, era muito pouco. Alimentavam esse desejo. Então foram ao padre pároco Alessandro e pediram uma vez ao mês fazer adoração eucarística pelos sacerdotes. Nós podemos fazer mais do que isso. E faziam oração simples, mas rezavam todos os meses. E rezavam muitas orações pelas vocações. E comungavam nesta intenção de que houvesse vocações. Em poucos anos, saíram 325 vocações de um povoado desse tamanho. 157 padres diocesanos religiosos de várias congregações. Entre eles, dos primeiros discípulos de São João Bosco, com muita fama de santidade. Veja o milagre que Deus pode fazer por força de sua palavra, de sua promessa, quando disse: orai ao Senhor da messe para que envie operários. A paternidade espiritual que os padres fazem, que os homens, os pais biológicos também podem viver, rezando pelo padre, ajudando o sacerdote, mas a igreja tem um chamado especial para as mulheres, porque as mulheres são mães, elas têm um instinto protetor, o instinto do cuidado. A mulher, ela é mais espiritual que o homem, de certa forma, mais espiritual. Até porque o homem foi feito do barro, né? E a mulher foi feita do material mais nobre que tem no universo. A mulher foi feita do homem. O homem foi feito para governar a criação. Claro, foi feito para Deus. Senhor,
nos criastes para ti, o nosso coração não repousa senão em ti, diz Santo Agostinho. Mas, aqui no mundo, a missão do homem é o governo, o cuidado, essa paternidade sobre a criação, sobre a família. E a mulher foi feita do homem, do seu lado, para que estivesse ao seu lado, ajudando. Então, a missão da mulher é ajudar o homem com esse cuidado, essa atenção especial que ela tem. Então, as mulheres são chamadas. As mulheres, de fato, aqui estão várias mães espirituais, e quantas não há pelo Brasil afora, que foram chamadas de formas, às vezes, misteriosas. Quantas mães me relatam sonhos, inquietações de Deus, de Nossa Senhora, para que elas rezassem pelos padres. Poderíamos até depois ouvir algum testemunho aqui. Rezar pelos padres. Então, esse cuidado especial, Deus está hoje suscitando no coração de muitas mulheres para que rezem pelos sacerdotes, que dispensem, às vezes sacerdotes desconhecidos, à distância, não precisa nem mesmo conhecer o padre. Nós sabemos, neste documento da igreja, fala de uma freira que passou a vida rezando por uma alma desconhecida, por um padre desconhecido. E por causa desta oração, um jovem entrou no seminário, se tornou um grande bispo, e depois ele conta, este sacerdote conta, esse bispo conta, como encontrou aquela freira, e se lembra de um sonho que ele teve, há muito tempo atrás, que fez com que ele entendesse que devia ser padre, e já tinha visto naquela visão, naquele sonho, aquela freira. Olha só como Deus faz as coisas. Então, a oração, não há tempo nem destempo, toda hora é bem-vinda. Sempre reze, reze muito, e reze pelos padres. E mulheres, adotem os sacerdotes. Rezem por eles, adotem o pároco, o vigário, o bispo, o padre Eduardo, o padre Wendel, todos os padres, que eles passem pelo nosso coração, quando acordamos todos os dias, para que a gente ofereça por eles estes momentos. O que é viver a maternidade espiritual? É como nós, padres, vivemos a nossa paternidade. Quantas vezes eu já não me acordei pensando no que tinha que fazer pelos fiéis, sobretudo no dia de domingo, porque o dia de domingo a gente não para. Tenho que confessar, tenho que celebrar a missa, vou ter que fazer o batismo, vou ter que fazer aquilo. Calma, oferecer a Deus aquele dia. A igreja chama a oferecer a vida ordinária. Deus não pede. Tem um princípio que diz, Deus não pede o impossível. Princípio moral, ad impossibilia nemo tenetur. Quer dizer, ninguém está chamado a fazer o impossível. Tem gente que diz, eu posso ajudar, mas não posso me comprometer. Então não serve essa ajuda. A ajuda do amor é a ajuda do compromisso. Santa Teresa de Calcutá tinha aquela frase bonita. O amor cristão não é aquele que se dói. Eu não posso, eu tenho muito, não sei o quê. É aquele que se doa. Por isso, quantas vezes na igreja, quando nós vamos pedir uma coisa, nós, infelizmente, não pedimos a quem tem tempo. A gente pede a quem não tem tempo, porque quem tem tempo não faz as coisas. E quem não tem, às vezes são aqueles que fazem as coisas, porque se doam. Então a igreja chama as mulheres a doarem o ordinário, aquilo que nós fazemos. A nossa oração, quem é que reza todos os dias? A gente reza quando acorda, a gente reza quando vai dormir, a gente reza o terço, a gente se lembra de Deus, a gente faz exame de consciência, a gente invoca Nossa Senhora, os santos, a gente pede proteção. Então, lembrar que também eu faço isso pelos sacerdotes, pelo meu pároco. E o que mais que a gente faz durante o dia? A gente não só reza, a gente trabalha. Então, o trabalho ordinário, o trabalho do dia a dia. Oferecer também pelos sacerdotes. Aliás, se não fosse assim, como nós poderíamos cumprir aquela exortação? Orai sem cessar.
Ora, ninguém reza sem cessar, a não ser que faça tudo em oração. É isso que nós devemos fazer. O nosso trabalho oferecido, ofertado em oração, por tantas intenções, mas dentre elas, os sacerdotes. Mas, quando nós queremos crescer no amor de Deus, Deus também providencia dos meios. E certamente um deles é o sacrifício, o sofrimento, a dor, a provação. E estas vêm, muito. Então, as provações do dia a dia, os contratempos, os dissabores, as contrariedades que acontecem. Acordei com a dor na costela. Oferecer a Deus. Acordei indisposto, mas não posso ficar na cama. Vou oferecer a Deus. Pelos sacerdotes. As mães espirituais, todas as mulheres podem ser mães espirituais, podem oferecer a Deus pelos sacerdotes, pelas mãos de Maria. Porque pelas mãos de Maria, tudo fica mais bonito, tudo fica mais perfeito. Ela é o caminho mais fácil, curto, é o caminho mais perfeito e rápido para chegar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é o fruto bendito do seu ventre, Jesus Cristo, que a preparou para ser sua mãe, envia na frente. Por isso que ela é chamada aurora do sol nascente. Antes da gente ver o sol nascer, a gente vê a luz. E depois sai o sol. Maria é essa aurora que ilumina a igreja, que chega a terras distantes para nos dar o seu Filho Jesus. Quantos não peregrinam ao Santuário Nacional de Aparecida? E como Nossa Senhora foi estrategista quando escolheu aquele lugar, que fica entre as duas cidades maiores do país, não é? E na rodovia mais movimentada do país. Nossa Senhora quer cuidar dos seus filhos. Escolhe este lugar para reunir seus filhos, escolhe tantos lugares. Ela é a padroeira de tantas terras no mundo inteiro, de tantas cidades, de tantas dioceses, e é invocada com tantos títulos, mais de 30.000 títulos, Nossa Senhora é invocada. Mas ela escolheu um em particular. Eis aqui a serva do Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Eis aí o que as mães devem ser, as mães espirituais e também nós, os pais espirituais. Servas, servos do Senhor. Eu queria chamar algumas mães aqui à frente para a gente reproduzir esta imagem aqui de Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes. Aqui está Nossa Senhora, uma imagem bonita de Nossa Senhora. Vou chamar as mulheres para rodear a imagem. E os padres aqui no meio, por favor, Padre Eduardo, Padre Wendel. Podem vir mulheres de um lado e de outro, por trás da imagem. Vamos unir as mãos. E nós, padres, no meio. Por favor, padres, podem vir para cá. Isto. Peguem na mão de Nossa Senhora. Abram a outra mão, nós aqui no meio. Que Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, ela que tanto cuida de nós, Mãe de Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, dispense muitas graças sobre o ministério do Padre Eduardo, do Padre Wendel, sobre o meu ministério e todos os sacerdotes do mundo inteiro. Que realize por seu Filho Jesus, que tanto quer, um novo Pentecostes sobre todos os sacerdotes, para que haja uma restauração na igreja. Que o Brasil e o mundo seja renovado através do ministério dos sacerdotes. E Nossa Senhora quer recrutar um exército de filhos seus, tanto sacerdotes como mães espirituais, mulheres que oferecem suas orações, trabalhos e sacrifícios pela santificação dos filhos prediletos. Por isso,
Invoquemos a Nossa Senhora com Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes. Vamos fazer um canto bonito, lembrando então o ministério dos sacerdotes e também já nos comprometendo a assumir nossa missão de pai espiritual. Tanto nós, padres, como todos os homens podem interceder pelos sacerdotes e as mães também, as mulheres de todas as idades, estados de vida, de todos os carismas, interceder por nós. Cantemos. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Uma salva de palmas por essa linda pregação, Padre Fábio. Obrigado. Tem uma coisa, Padre Fábio, partilhar com o senhor e o pessoal de casa, que eu tenho um princípio assim, que se todo católico soubesse a importância do sacerdote, eu acho que cada família, em toda família católica, gostaria de ter um sacerdote. Porque na sua pregação o senhor disse algo importante: o que vai salvar o mundo são as mãos dos sacerdotes, porque ele perdoa, ele tira uma alma do inferno e coloca ela no céu. E a gente não pede nem clama isso a Jesus, Jesus já deu autoridade. É por isso que é preciso valorizar os sacerdotes, porque eles são pais espirituais. Sem eles não temos a Eucaristia, não temos o sacramento da confissão e tantos outros sacramentos. Por isso, você em casa, valorize o seu sacerdote, nunca fale mal dele. Se você percebe que ele está indo numa direção contrária à vontade de Deus, silencie e apenas reze. Deixe o resto com Deus, mas nunca fale mal, mas sempre reze. Por isso que eu tenho certeza que esse apostolado ainda vai crescer muito, porque Deus quer esse grande apostolado das mães espirituais que rezam pelos padres. Muito obrigado por vocês existirem na nossa vida. Uma salva de palmas. Valeu, Padre Fábio.